do gozo material, incapazes de usufruir das benesses que o mundo que a gente vive proporciona. Essas pessoas que já perderam tudo, elas encontram sossego, paz espiritual na Virgem Maria. Os maiores milagres ocorrem não porque a pessoa acredita em Deus ou porque a pessoa acredita em Jesus. Os maiores milagres acontecem aos devotos de Maria. Maria estimula uma fé inacreditável. Ela é a rainha da graça. Nós já comentamos isso algumas vezes. O espírito que habitou o corpo de Maria é tão elevado, que é considerado hoje superior à hierarquia dos anjos. Ela é conhecida, portanto, como rainha dos anjos. Vocês fazem ideia do que é um ser humano fazer um trabalho tão maravilhoso que passa a ser glorificada, louvada como a rainha dos anjos? É inacreditável. E as pessoas que se conectam a Deus via Maria alcançam a graça. Quem explica isso muito bem, nós já vimos aqui uma vez, há algum tempo, é o mestre Ariano Suassuna, no Alto da Compadecida. Jesus não foi capaz de resolver os problemas. Ele chamou sua mãe e ela resolveu tudo. Tanto é que chama o Alto da Compadecida, uma homenagem a Maria. Então Maria a Virgem segurando a semente pura, a semente da planta, o trigo. Dotada de asas, a Virgem convida-nos a trilhar o caminho angelical. O que é um caminho angelical? Às vezes a gente tem a sorte na vida de encontrar alguém que está nesse caminho. Como que é o semblante de uma pessoa que está no caminho angelical? É um semblante extremamente sereno, mas a característica fundamental é que o olhar derrama bondade. É uma pessoa completamente incapacitada de julgar, de criticar. Ela está sempre de prontidão para ajudar, auxiliar. Então Maria, portando o resultado de toda uma vida dedicada ao Espírito, o resultado dessa experiência intensa é esse ser que nós chamamos de Jesus. Como ele nasceu de uma criatura, de uma mulher imaculada, ele também nasceu imaculado. Imaculado e sábio. Com 12 anos, ele já ensinava aos rabinos, até os mais velhos, na sinagoga. Todos ficavam espantados. O maravilhoso e divino ser que conhecemos como a mãe do mundo é o protótipo das Madonas de todas as grandes religiões. Então, todas as grandes religiões têm o elemento feminino presente. Deus costuma estar associado a um polo mais masculino, positivo. Mas as religiões também têm suas deusas, suas Madonas, a imagem feminina. E a religião cristã não poderia ser diferente. A Virgem Maria, nas mais diversas expressões, né? A Virgem Maria, tem Virgem Maria japonesa, tailandesa, negra, né? Tem Virgem Maria para todo mundo. Isso é uma característica da bondade, do não preconceito, da não discriminação,
A graça é dada para todos. Novamente, essa imagem precisa ser um artista muito talentoso para poder representar um ser tão puro e tão santo, e transmitir através de uma imagem bidimensional essa pureza. Só gênios como Rafael, Tiziano, principalmente esse pessoal da Renascença, eles tinham um talento artístico fora do normal para representar figuras de alta santidade, de alto teor santo espiritual. Conforme o estágio e progresso alcançados no percurso da senda de mistérios, Virgem é a mestra das altas iniciais. Enquanto o raio de Virgem permeia a nossa esfera planetária, a respectiva hierarquia envolve o planeta com o padrão cósmico de uma Terra purificada e rejuvenescida. Então esse é um período importante para meditarmos sobre esse tônus vibratório, sobre esse padrão vibratório. Purificação e rejuvenescimento. J-O-V, J-O-V, vem de Júpiter. Joviano é um habitante de Júpiter. Juvenal é um ser que foi batizado por Júpiter. Ao se atingir certo grau de desenvolvimento espiritual, a pureza passa a despontar como um fortíssimo poder anímico. Vamos fazer um comentário à parte aqui. Eu espero que vocês não se assustem, a ideia não é essa. É só para esclarecer, nós estamos aqui para esclarecermos coisas. As 3 últimas décadas do século XX e a primeira década do século XXI são marcadas por uma decadência espiritual muito grande no planeta Terra. Principalmente por influência da mídia. A mídia tem um papel decisivo nisso. A Terra é um planeta muito disputado. Existem os irmãos da luz e os irmãos das trevas. Existe o Graal da luz e o Graal negro. E é importante que vocês saibam disso. As nossas almas são disputadas. Os dois lados querem a nossa alma. Por isso que nós precisamos aprender a escolher. Em toda reunião nós falamos isso. Pelo amor de Deus, aprenda a pensar e aprenda a escolher. Se você não aprender a fazer isso, você pode se transformar numa marionete, num joguete de forças que você não conhece. O corpo de desejos da Terra, ele é limpo todo ano pelo Espírito do Cristo, por um raio do Espírito Cristo, que é o arcanjo. Além disso, toda noite os irmãos maiores fazem uma faxina também no corpo de desejos da Terra. Se isso não fosse feito, há muito tempo já não estaremos aqui e o planeta Terra estaria completamente desolado, não haveria vida. Nem as baratas aguentariam. O corpo de desejos da Terra hoje está bem poluído.
principalmente por causa do erotismo. A partir da década de 60, tudo foi erotizado. Não vou dizer que Freud tem culpa, seria uma bobagem. Ele só foi um catalisador. Mas tudo se transformou em pulsão erótica. Para você vender um liquidificador hoje, você leva em conta a pulsão erótica do consumidor. Estou falando sério. Resultado: mesmo que esses seres maravilhosos limpem constantemente o planeta, nós o dia inteiro ficamos despejando um monte de lixo psíquico nos planos sutis. Um monte. Vocês não fazem ideia. O lixo físico que existe aqui, a poluição dos rios, dos mares, não é nada se comparada com a poluição do mundo do desejo. O que fica poluindo todo o mundo do desejo? Não. A região inferior do mundo do desejo, onde predomina a força de repulsão. Na parte superior predomina a força de atração, graças a Deus. Então o mal ele tem um limite, porque a partir de um certo volume ele começa a se destruir devido à força de repulsão. Em última análise, o mal é puro. A partir de um certo momento ele se desorganiza e implode. Então não se preocupe. O mal é burro. Só que nós somos mais burros que o mal. E retroalimentamos isso constantemente. Obviamente isso preocupa demais as criaturas que se preocupam conosco. Maria, que é a guardiã dos desorientados, dos ignorantes, muito mais. Ela é compaixão pura. Vocês não imaginam o grau de sofrimento que esses seres têm porque nós sofremos. Se nós sofremos, eles sofrem. A iniciação hoje é um processo tão complicado, por causa do mundo do desejo da região inferior, que hoje ela precisa ser feita com muito cuidado. É complicado iniciar uma pessoa se ela não está muito preparada. E qual é o critério para saber se a pessoa está preparada para ser iniciada? O seu caráter, a nobreza do seu caráter. Só que todos nós, a partir da década de 60, nos transformamos em prostitutas, que inventaram uma coisa chamada mercado de trabalho. Remuneração, qualificação, pós-graduação, competição, ambição, ganância. E todos nós, lamento dizer, sem exceção, colocamos a nossa alma à venda. Alguns vendem 100%, outros 99,9%, mas é geralmente em torno de 90% a 100%. Então, quando a gente fala em nobreza de caráter, nós estamos falando uma coisa tão abstrata, mas tão abstrata, que supera, por exemplo, o cálculo infinitesimal, o cálculo vetorial. É muito mais abstrato que a matemática abstrata. O que isso complica? Complica porque os seres que cuidam das nossas iniciações, não é que eles ficam inseguros, mas eles sabem que se você não estiver muito bem preparado, você vai escorregar. E existe uma região tenebrosíssima, mas tão tenebrosa, tão escura, que só Maria e todos os seres ligados a ela, normalmente anjos, nos auxiliam. Senão nós não ultrapassaríamos essa região tão escura. É ela que faz com que a gente não perca nem a fé, nem a esperança, nem a graça. Estou dizendo isso porque nós temos que ter uma gratidão por ela infinita. Além de ela ter proporcionado um Salvador para nós, ela nos guia e nos dá luz o tempo todo. Sem essa guia, sem essa luz, estaremos perdidíssimos. Quem quiser entender melhor o que aconteceu no século XX, assista o filme O Advogado do Diabo.
Ele fala claramente, esse século foi nosso. E os futuros nem se falam. Já estão no bolso. Está tudo dominado? Está tudo dominado. Oswaldo, só uma coisa, essa região escura seria a nossa sombra? Também. Inclui nossa sombra, o umbral, um monte de coisa. Mas é coletiva também, não é só individual. Sim, mas no seu caminho, você vai avançando, você vai chegando, você vai ter que encarar isso. Sim. Só que na medida que você avança, você vai encarar os desafios pessoais, as sombras pessoais, não há dúvida. Mas quanto mais evoluído você é, mais você se responsabiliza pela sombra de todos. O problema nunca é só seu. O problema é sempre de todos. Oswaldo, tem só nessa reflexão importante, uma perspectiva interessante sobre essa mudança que teve desde a década de 60, que com a aproximação da era de Aquário, o corpo vital da humanidade começou a ficar mais positivo, né? E isso é um problema, pode ser uma bênção, mas pode ser um problema, porque uma vez que você vai ficando com o corpo vital mais positivo, você começa a ter uma sensibilidade maior, e a passividade que tínhamos antes da década de 60 também, somada a essa positivação do corpo vital, ela pode ser perigosa no sentido de ficarmos frouxos demais espiritualmente. Então, de certo modo, esse mercado de trabalho, por mais que ainda dominado pelo egoísmo e pelo raio marciano da ambição, do individualismo e do materialismo, ele faz um movimento ativo que no futuro, se convertido para a luz, somado à positivação do corpo vital, pode de fato fazer-nos avançar. Então, pode ser que não seja tão ruim, não é tão ruim assim, né, essa história, mas o problema é que muita gente pode se perder nesse processo todo. Muita gente. Não há dúvida, Arthur, que tudo trabalha para o bem. Isso é ponto final. A questão é que existem determinadas etapas em que esse trabalho em direção ao bem está extremamente oculto. E vulnerável ainda. Né? Isso. Vulnerável no sentido temporal. Isso. Mas no sentido da eternidade, sim, sempre está tudo ok. Sempre forte. Sempre forte. As coisas caminham para a evolução. Pensando aquarianamente e pensando piscianamente, o ideal é que uma quantidade maior de pessoas pudessem alcançar a luz com menos sofrimento, porque afinal de contas nós queremos ser curador. E ser um curador é eliminar o fardo, tornar o fardo leve, né? E o jugo suave. Então, quando se alerta sobre situações, não é para assustar, não é para fazer terrorismo, mas é para prevenir, né? Sim. Como você falou, às vezes você tem um acréscimo, que é o corpo vital positivado, mas existe o efeito colateral, side effect, que é você se arrojar, você avançar o sinal vermelho. Toda escola, como a Escola Rosa Cruz, ela visa encurtar caminho, mas ninguém precisa encurtar caminho. Nós podemos optar por um caminho super demorado, ficar curtindo a paisagem, né? Gente se esfaqueando, né? Criança nascendo deformada, nós podemos... e coisas bonitas também. O caminho, cada um deve fazer a sua escolha, mas é importante fazer uma escolha consciente e não se arrastar. Então o que a gente estimula é: aprenda a enxergar, aprenda a decidir, desenvolva o discernimento. A finalidade da Escola Rosa Cruz é tornar o caminho mais curto e mais agradável. Isso. É o resumo da filosofia Rosa Cruz. O caminho mais curto e agradável para chegar a Deus. Não precisa sofrer tanto. Então, Maria é a condutora das almas
no momento de maior escuridão. Olha que lindo. Quando você não está enxergando mais luz nenhuma, ela vem com uma lanterna, uma lamparina, com um archote. Pureza e poder anímico sempre andam juntos. A pessoa, ela pode ter poder mágico, mas não tem poder anímico. Eu vou repetir. A pessoa pode ter poder mágico, mas não tem poder anímico. Por quê? Porque ela tem um poder mágico através da astúcia e da malícia. E não é difícil conseguir. Do ponto de vista anímico, isso é horrível. É escurecer a alma, mas é sedutor. Quem não gosta de ser chamado de mago? Né? Os coelhos da vida adoram. Né? Então, pureza. Opa! Ela conduz na escuridão. Pureza e poder anímico são pré-requisitos para subir. Passar pelo portal de Libra, que é outra Páscoa. Existe a Páscoa do Carneiro, existe a Páscoa pessoal de Libra, que é essa ascensão. É a parte mais difícil do zodíaco. É ir em direção ao seu semelhante. Quando a sua vida está direcionada ao outro e o outro se torna mais importante que você dá um salto de excelência fabuloso. Quando nós saímos do paraíso espiritual, do Éden, literatura Rosa Cruz, qual é o sinônimo de Éden na literatura Rosa Cruz? Quando se fala Éden, paraíso adâmico, paraíso do Gênesis. Tecnicamente, filosoficamente, isso quer dizer o quê? Quer dizer região etérica. Então, região etérica do mundo físico, Éden. Quando nós ainda não tínhamos corpos físicos, habitávamos a região etérica, não tínhamos um corpo de barro na Lemúria. Nós estávamos num mar vítreo, onde nós respirávamos ainda o sentimento de unidade. Lá ainda era claro para nós que nós éramos uma coisa só, um grande organismo, um grande ser coletivo que é Deus. Aí descemos para a animalidade, Zoe, o zodíaco, para Zeus. Zoe quer dizer Zeus, em grego. O Deus Olimpo, né? Quando nós descemos para a animalidade, nós temos agora a oportunidade de nos conhecer e conquistar esse veículo animal que nós temos, esse corpo. Só que, como nós dissemos, a maioria dos seres humanos param aqui, porque aqui é uma grande região de conforto. Você fica paralisado. O que nos paralisa? A preguiça, o luxo, a sensação de que eu já fiz o meu dever, está tudo ok. A família nos paralisa, o tradicionalismo, as convenções, câncer e lua. O passado. O passado nos aprisiona. Pouquíssimos são os seres humanos que transformam o passado em combustível. O passado só sai para isso, para ser o combustível para você ir para frente, para você aprender rápido o que deve e o que não deve fazer. A Virgem é o convite para voltar ao nosso estado espiritual puro, virgem, através da castidade. E através da castidade recuperarmos a nossa santidade.
Então, como nós comentamos, no século XX, a partir da década de 60, a exploração de tudo que é anti-virgem e anti-castidade atinge o máximo. Vocês podem observar hoje que as crianças, já com 2, 3 anos, já estão extremamente erotizadas. A roupa que usam, tudo, o que falam. Isso é tenebrosíssimo. Nosso querido colega Rudolf Steiner, ele faz comentários terríveis assim. Quer dizer, já na criança começa a dar esse tipo de estímulo e afasta ela da pureza, provavelmente será um adulto que não terá mais jeito. Será um adulto deformado. No mercado de consumo, Sim. a Xuxa, ela fazia a erotização das meninas Opa, de pouca idade. o demônio Xuxa está falando. É caso de estudo isso. Sim. Eu participei de um trabalho essa semana de Neurobrand. De Neurobrand. neuro. E aí até tem no YouTube, tem alguns vídeos que falam de mensagens subliminares nos comerciais de TV e comerciais de maneira geral, na mídia em geral, né? Aham. Nossa, mas eu fiquei abismado da quantidade de mensagens subliminares em todo tipo de propaganda. Tudo muito voltado para o erotismo, para o sexo. Totalmente. É impressionante. Agora isso atingiu o máximo. Até o McDonald's Você, por exemplo, um exemplo simples para a gente não estender o assunto. Você pega os designs dos automóveis. Os designs dos automóveis, eles são totalmente planejados para te estimular eroticamente. Qualquer parte dele. Você pode observar que, praticamente hoje, qualquer parte do automóvel que você olhar, ele é curvo. Eles conseguiram atingir isso. É completamente curvilíneo. Dá vontade de passar a mão. No bom sentido, espiritualmente. até Chiquinho, até enfim, todas as histórias de Maurício de Souza e outros, Sim. tudo com erotismo, inclusive até para criança, até desenho infantil. Por isso que nós não podemos ser ingênuos. Impressionante. Nós não podemos falar amém, falar sim para essas coisas. Vamos dizer não. Senão o diabo vai sentar no sofá com você. E aí? Depois que você tiver um câncer, depois que você tiver uma paralisia, depois que você tiver um aneurisma, depois que você tiver uma esclerose, aí já é tarde demais. Não dá para fazer o curso bíblico se você tem esclerose. Oswaldo, por que a casta está no signo do escorpião? Justamente porque escorpião rege a castidade, né? A virgem é casta, porque a grande questão da castidade é o signo do escorpião, que é um signo extremamente erótico. Tem que transcender o escorpião. Isso. Nós temos que transformar o líquido seminal no conteúdo do grau. Facílimo. Depois eu dou receita. 50 mil reais a receita. A oitava superior de Mercúrio, que é o regente de Virgem, é Netuno. Lembra? No símbolo de Virgem está prefigurado o símbolo do peixe. Tem um peixinho no final. A conexão entre Mercúrio e Netuno é total. São a mesma nota musical. Só que essa daqui é mais grave e essa é mais aguda. Só isso, mas é a mesma nota. Netuno, então, é a oitava superior de Mercúrio. E Netuno rege o fluido espinal, que fica no interior da espinha dorsal, conhecido também como caduceu, como o caminho da serpente, como fogo espiritual, como Kundalini. É esse fogo que sobe desde os órgãos genitais, onde a castidade é exigida. Ela não é sugerida, ela é exigida. O líquido de Mercúrio
se transforma em gás azulado gradualmente. Esse gás azulado sobe no interior da medula espinhal e atinge a glândula pineal regida por Netuno. E aí então a luz interior se acende. Nesse momento em diante, para você andar, você não precisa só da luz, você não precisa da luz exterior. Você já tem a luz interior para andar sozinho. E você adquire as asas de Mercúrio. Você pode viajar em lugares estrangeiros. Você adquire o corpo-alma. O corpo-alma, então, ele é a quinta essência do corpo vital e passa a ser o seu novo veículo de expressão. Você não precisa apenas expressar-se no corpo físico em estado de vigília. No corpo-alma, que é um corpo etéreo, é feito de matéria etérica, você pode viajar praticamente na velocidade da luz, que você viaja pelas linhas de força do éter, e você não precisa mais desse corpo pesado, né, lento. Você pode habitar conscientemente num veículo muito mais leve e eficaz. Portanto, você aprende muito mais rápido. E é justamente a pureza que ativa o fluido sutil de Netuno. Portanto, tudo que é erotismo, tudo que é erotizado, anda na direção oposta. Te animaliza, torna você cada vez mais ossal. Até um dia, finalmente, você se atrasar tanto que você encarna como jogador de futebol. Esse fluido desperta então a visão espiritual. Corpo-alma, né, é representado no símbolo Rosa Cruz pela estrela dourada. Ele é chamado dourado manto nupcial. O pentagrama, ele é um símbolo muito antigo e ele representa o ser humano. Vocês lembram daquela figura de Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci fez o homem vitruviano. Ele está inscrito no pentagrama. E só por esse o serviço constrói esse corpo. Não há outro caminho. O dourado manto nupcial, o corpo-alma, o pentagrama sagrado. O que é servir? Na fraternidade a gente usa tanto a palavra servir. É muito simples definir serviço. Serviço é dar o melhor de si toda vez que solicitado. Toda vez que você tem uma oportunidade de preencher um espaço que está faltando, de cobrir uma lacuna, você está de prontidão para ajudar onde for necessário. Não precisa botar uma camiseta, estou aqui servindo. É só ficar atento. Coisa simples. Posso ajudar? Can I help you? Você pode ajudar as pessoas quando você as cumprimenta, quando você sorri para elas, quando você ouve uma pergunta, quando você empresta o ouvido, empresta o coração. Quando você responde. No seu caso, não.
Não casa perdida. Por isso que você está aqui, né? Então, o pentagrama sagrado contém aquilo que os gregos ficavam assim, boquiabertos à proporção áurea. Eu não vou entrar em detalhes. Quem quiser estuda geometria sagrada, o tema geometria sagrada é fantástico. E a sequência de Fibonacci, a seção áurea, é super presente na geometria sagrada. A proporção áurea, ela envolve o número 5, mais exatamente a raiz quadrada do número 5. E esse 5 é justamente o pentagrama. Então essa aparente coincidência, fantástica coincidência, deixava os gregos espantados. A proporção áurea é 1 mais raiz de 5, tudo dividido pelo número 2, que dá 1,680. Todo signo tem correspondência com discípulo. No caso de Virgem, é Tiago. O discípulo correlacionado com Virgem é Tiago, o Júlio, irmão de Judas Tadeu e de Simão. Durante muitos anos foi reverenciado como arauto da primitiva igreja de Jerusalém. O cristianismo, ele foi cristianismo mesmo até mais ou menos o século III. Depois ele já começou a virar comércio. Quando chegou na Idade Média, já era, né? Infelizmente. Tornou-se largamente conhecido pela pureza do seu caráter e por sua consagração ao serviço voluntarioso e abnegado. Negar-se a si mesmo. Eu estou em segundo plano. O serviço está em primeiro plano. Região do corpo governada por Virgem. O trato intestinal, aonde o organismo faz a seleção daquilo que é bom ou não para o corpo. Por isso que Virgem é o signo da escolha, da seleção. Ele é sistemático, observador, discriminador, coloca cada coisa no seu lugar. Centro corporal, o centro físico do corpo-tempo do ser humano, correlacionado com Virgem, então, está no trato intestinal. O aspirante deve visualizar esse órgão em pleno funcionamento, manifestando a máxima perfeição em todas as suas funções vitais. Então, é um período do ano em que nós devemos imaginar essa região do corpo trabalhando, funcionando, operando com a máxima perfeição. É óbvio que é um período do ano muito oportuno para fazer uma limpeza, né? Uma dieta que possa limpar os intestinos, uma dieta com fibras, com alimentos que não fermentem tanto, alimentos que ajudem o peristaltismo. Qual é o pensamento semente para essa época do ano? Né? E para o dia 31 também de dezembro. Que o maior entre vós seja o servo de todos. Qual é a medida da estatura espiritual do ser humano? A sua capacidade de servir silenciosamente, abnegadamente. Nós já recomendamos para vocês assistirem o Leandro Carnal. Ele fala sobre os pecados capitais, no Café Filosófico. Ele fala que a inversão de valores da nossa época é tão profunda que os pecados capitais se tornaram virtudes. Tamanho grau de degeneração. O pior deles é a vaidade.
A inversão é tão violenta que hoje é bom você ser vaidoso. Ele analisa isso brilhantemente. Assistam Leandro Carnal com K. E o Gary Matos também, que nós já falamos várias vezes. Aqueles que sinceramente aspiram ao desenvolvimento espiritual deverão meditar no profundo significado desta magnífica passagem. Grandeza espiritual e serviço. Isso em sintonia com os ritmos vibratórios que essa hierarquia está nos proporcionando atualmente. Os signos de terra têm uma função muito importante no mundo, né? A função de concretizar coisas e realizar coisas. O signo de touro é o mais cabeça dura e o mais cristalizado, porque ele tem como função a sedimentação, não é fácil. Ele tem que aglutinar a matéria. Touro, através de Vênus, transforma espírito em matéria. O planeta Vênus tem essa capacidade de cristalizar espírito. Impressionante. Capricórnio é concentração. Você quer ver um Capricórnio feliz? Dá um monte de coisa para ele fazer. Você quer ver um Capricórnio feliz? Fala para ele que ele é inútil. Você mata o Capricórnio. O Capricórnio, ele quer isso. Ele quer concentrar o máximo de capacidade para fazer todo o possível com o mínimo de energia. Tanto é que se você junta um Sagitário com um Capricórnio, fica engraçadíssimo. Porque um quer gastar 1 milhão para fazer uma festinha, que é o Sagitário. E o Capricórnio com R$1 quer fazer uma festona. Então, Capricórnio é isso. Concentra. Às vezes concentra tanto que não abre mais. Mas é lindo, né? Já comentamos aqui várias vezes. Se as coisas estão funcionando, tem Capricórnio por perto. Virgem, o signo dos chatos, né? Porque eles ficam de fora vendo se os outros estão fazendo bem. E analisa. Controle de qualidade. Importantíssimo. Eles cuidam do aperfeiçoamento e da purificação. Como Virgem é um signo nojento, ele não consegue botar a mão na massa porque suja a mão. Né? Ele tem que desculpar. Isso é tão engraçado que às vezes até desenvolve a energia, né, da pessoa, né? Desenvolve. Se a pessoa tenta ter algum contato com o passageiro, ela fica meio nervosa assim. Fica na hora. Por isso que é o signo dos hipocondríacos. 90% das doenças são imaginárias. E como sempre tem um gozador sagitariano por perto, ele vai estimular as neuras e os focos do virginiano. Doente imaginário, né? Provavelmente, não posso dizer. Agora uma frase de Ralph Emerson. Ralph Emerson também é citado hoje em dia nos programas do Nassim Haramein. Vale a pena assistir esse cara. Ele é o profeta da era de Aquário. Nassim, N-A-S-I-I-N, agora com H, Haramein. Ele mostra que o universo é extremamente simples. Envolve uma geometria hiper simples, envolvendo triângulos equiláteros. E esses triângulos equiláteros coordenam o equilíbrio de todo o universo, desde o microscópio ao macroscópio. E ele não está falando nada novo porque Platão falava a mesma coisa. E ele está ganhando espaço hoje, graças a Deus, muita gente já o conhece. Mas provavelmente ele veio ocupar o lugar de outro físico maravilhoso chamado Tesla. O Tesla acabaram com ele porque
ele já no início do século passado falava em energia gratuita para todo mundo. Então ele bateu de frente com o poder econômico. Mas o Tesla, impressionante como ele é genial. O Nassim Haramein é meio que um discípulo do Tesla. Ele está mostrando que toda a física que a gente estuda até hoje é brinquedo de criança, não serve para nada. Aprendemos tudo errado, como sempre. E ele ainda ri. Oi? Ele ainda ri. Ah, ele ri. Ele é bem humorado, isso é show de bola. Então o Nassim Haramein tem citado bastante o Emerson, tal como a Corinne Lee. É imperioso que invocamos o parecer da suprema prudência e nos perguntemos, caramba, por que a saúde, que devia ser uma coisa comum, a beleza, que devia estar em todo lugar, e a genialidade, que deveria ser uma expressão individual, constituem uma exceção e não uma regra? Por que nós insistimos em nos transformarmos e nos convertermos em criaturas deformadas? Como diz o diretor italiano maravilhoso Ettore Scola, nós somos feios, fedidos e malvados. Feios, sujos e malvados. Uma obra-prima do cinema italiano. Quem não assistiu, por favor, assista. Ettore Scola, com Nino Manfredi, ator maravilhoso. Eu estou revelando a minha idade, mas não importa. É velho. Oswaldo, quando você pega um Hitler da vida, você pega se você analisar conceitualmente, você vê uma série de fatores desses, assim, né? Da raça pura, da beleza, da genialidade, né? Que é o ideal grego, né? Que é o ideal grego. Será que a gente não insiste tanto em ver a deformidade? Porque justamente o modo como a gente recebe esse conceito de saúde, beleza e gênio ainda é de um jeito individual a ponto de fazer essas barbaridades todas? Quer dizer, é uma espécie de defesa ainda? Você quer que eu dê uma resposta rosacruciana ou pessoal? Usa o seu virgem. Usa o seu virgem. Eu vou dar uma resposta pessoal. Tá. Quem quiser, a rosacruciana aprofunda no estudo da literatura. Eu acho que o ser humano nasceu com defeito de fabricação. Como vão corrigir isso, eu não sei. Até agora não conseguiram. Eu acho que a gente tem o defeito de ver mais o que está ruim do que o que está bem, né? E de não aceitar o que está ruim, né? Então, em não aceitando a ruindade, não tem como consertá-la. Você, antes de consertar uma coisa que está ruim, tem que aceitá-la. Tudo bem, mas vamos fazer uma breve viagem histórica. Nascemos com defeito de fabricação. Beleza, dá um recall. Recall, bota na internet, né? Vem os anjos, os profetas. Galera, recall, vocês têm defeito de fabricação. Volta lá para trocar peça. Ninguém volta. A gente não só não volta, como pega o profeta e fala, para de falar, dá um cascudo nele, queima ele. Crucifica. É nóis. O cara está quebrado, chega o mecânico, a gente mata o mecânico. Oswaldo, mas por que a gente vê com defeito de fabricação? Como? Por que a gente vê com defeito de fabricação? Aí já só com o papinho. Eu não sei te responder. Porque não é? Ele como absolutamente, deve ter sido por algum motivo específico. Não deve ter sido de graça. Então, vamos fazer uma pergunta mais complexa. Sem resposta. Responde, tá? Não, sem resposta. As perguntas complexas não têm resposta.
Por isso faça sempre uma pergunta tola, se você quiser ouvir uma resposta. Por que uma parte dos anjos, cuja característica é a obediência absoluta, resolveu desobedecer? Não ouvi a Por quê? resposta. Esse defeito não pode ser uma incompletude? Pode ser. Vocês vão entrar no campo das hipóteses. Mas só dentro dessas hipóteses, eu acho que o único jeito de você gerar energia e se transformar num ser criador é ter essas barreiras todas. Né? Então, na verdade, não é um defeito, né? É uma necessidade. Né? A longo prazo não existe defeito. A longo prazo. Isso. Oswaldo, o contrassenso para esse povo que se rebelou voltar lá é ajudar a turminha aqui. Sim. Que abacaxinha. A gente fala da astúcia, mas Deus é o cara mais astuto. Tudo dá certo. Ele vai mandar, no final dá tudo. Termina bem, é Hollywood. O cosmos é filme hollywoodiano. Dá tudo certo. Explode estrela, Tem final. constelação desaparece. Mas no final, buraco negro engole galáxia. Mas no final tá todo mundo se abraçando, né? O mocinho venceu o mal. Hollywood tem razão. Só que tem um perrengue no meio. Se são 12 fibras de DNA e só 2 estão ativadas, tem a possibilidade melhor. Porra, sempre. Potencialmente não somos deuses. Potencialmente. Para lembrar, né, as nossas reuniões aqui de astrologia, elas estão nesse site, tá? Rosa Cruz, São Pedro, tudo junto. É SP, né? Sem ponto. Agora ponto, WordPress.com.